Ele é pastor da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte e atualmente é o secretário executivo do nosso Supremo Concílio. Ele tem visitado essa região já mais recentemente, inclusive domingo passado, esteve por Nova Paraó, e ele tem sido um servo consagrado, dedicado à obra, é filho de pastor também. Deus tem usado poderosamente a vida dele para falar aos nossos corações. E ele tem uma mensagem para nós agora sobre família. Nosso assunto é família. Irmãos queridos, agradeço muito a Deus por esse momento que nós estamos vivendo aqui. Subir esta montanha é mais ou menos a experiência, evidentemente guardadas as distâncias, a experiência que os discípulos de Jesus tiveram ao subir ao Monte da Transfiguração. O instrumento do livro do Apocalipse é a harpa. Os 280 cantores do Templo de Jerusalém eram acompanhados de harpa, visto que evidentemente, não era este tipo de harpa, eram harpas menores, mas harpas que são os instrumentos próprios para a condução do mais precioso de todos os instrumentos, que é a voz humana. E nós já exercitamos isto. E, na verdade, o piano também, de alguma forma, é uma harpa vertical. Tivemos a oportunidade também de nos entristecermos. Constrangimento tão grande no nosso coração, por causa daquilo que está acontecendo com um irmão nosso. E a igreja do Senhor Jesus Cristo nunca foi tão perseguida como está sendo perseguida nos nossos dias, por forças diabólicas dentro da igreja e fora da igreja. Nunca houve, somando todas as mortes em todos os séculos passados, tantas mortes, tantos martírios, quanto estão acontecendo neste século. Milhares de pessoas estão sendo perseguidas mundo afora pelas forças do secularismo, do mundanismo, das religiões pagãs e as forças diabólicas. Estou extremamente prejudicado nesta manhã. As emoções que invadem o meu coração nesta manhã me prejudicam de poder falar, embaraçam a minha voz. Estar aqui é um privilégio muito grande. Meu pai estudou aqui nesta cidade. Papai foi aluno do colégio de Alto Jequitimá. Foi aluno do reverendo Cícero. Saiu daqui e foi para o seminário em Campinas. E logo que voltou, casado com a minha mãe, a mãe casou muito cedo, a mãe casou com 16 anos. Na verdade, o papai não casou com ela, o papai raptou a minha mãe, 16 anos. E aí eles foram para Muqui, aqui perto, portanto, alguns anos. E o papai fez amizade com muitas pessoas. Meu pai era um homem extraordinário. Falar do pai da gente é um negócio assim, difícil, não? Mas meu pai era um homem extraordinário. E ele angariou muitos amigos na cidade de Montemor. A grande maioria dos amigos deles não se converteram, mas admiraram meu pai, a ponto de um dos amigos que não era crente admirar tanto
comerciante deu nome a esse nome complicado, Lugero. Há poucos dias atrás eu estava fazendo um casamento em Belo Horizonte, e de repente um rapaz se aproximou e disse assim: eu sou de Ponte Nova, meu nome é Lugero, por causa do seu nome. Ele andava pela cidade, conversando com as pessoas, perguntando: você conhece alguém aqui na cidade que é presbiteriano? E um dos comerciantes da cidade disse para o papai: olha, aquele senhor que pede esmola na porta da igreja católica, que tem a doença de Parkinson, que baba, é presbiteriano. O papai ficou apavorado. Foi correndo ali, sentou do lado daquele senhor, disse: eu fiquei sabendo que o senhor é presbiteriano. Eu disse: sou presbiteriano. Fui batizado pelo reverendo, aí disse o nome do pastor, que eu me esqueço o nome. O mesmo pastor que tinha batizado o papai. E aí ele disse para aquele senhor: olha, a partir de hoje o senhor não pede mais esmola, porque a sua família chegou aqui nesta cidade. A minha babá, nasci em Ponte Nova, menininho de tudo, eu era menino lindo. Hoje eu fiquei feio, mas eu já fui bonito na minha vida. Minha babá era filha desse senhor, Conceição. Ali começou o trabalho presbiteriano. E quando vemos, irmãos queridos, a pujança desse trabalho, o que Deus tem feito aqui nesta região de uma forma tão preciosa, nosso coração é tocado de uma forma muito especial. Eu louvo a Deus por aquilo que Deus está fazendo aqui nesta região. Louvo a Deus. Louvo a Deus. Nosso Deus, portanto, é família. E que implica, evidentemente, um assunto que afeta todos nós. Se nós estamos aqui, nós somos parte de alguma família, não é verdade? Vamos ser uma coisa maravilhosa. Família, portanto, esse projeto precioso de Deus, que sempre foi atacado, sempre foi atacado, sempre foi atacado. No Antigo Testamento, nós encontramos os ataques de Satanás contra a família. Nos textos da palavra de Deus, nós examinamos esses ataques tão terríveis. De repente, uma pergunta que, na verdade, foi uma pergunta que manifestou uma preocupação que sempre existiu no meio do povo de Deus, que foi levantada pelos fariseus, a Jesus. É claro que algumas perguntas manifestam preocupação, mas também são perguntas assim, marotas. E os fariseus eram especialistas em marotice. Eles sabiam fazer pergunta para confundir. E qualquer que fosse a resposta, Jesus estava em má situação, em maus lençóis. Pergunta foi essa: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa pergunta é marota, né? Safada. É mais ou menos se perguntar assim: o senhor já parou de bater na sua mulher? Eu penso que pergunta marota. Se eu disser assim: parei, é porque batia antes. Não parei, é porque continua batendo. Qualquer que seja a resposta, o senhor está em maus lençóis. Se Jesus dissesse: não é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, então levantariam o mais importante de todos os legisladores, Moisés, que legislou a respeito do assunto, tratou a respeito do divórcio, porque antes havia só repúdio, não havia divórcio. E efetivamente as mulheres, como
comprido, se ela tivesse mau hálito, se ela ficasse velha, ficasse barriguda, e assim por diante. Trocava uma de 60 por duas de 30. Era comum. Uma injustiça tremenda. E por causa desta injustiça, as mulheres, que, como eu disse, eram a parte mais frágil da sociedade, algumas delas, para poderem sobreviver, se entregavam a outros homens. E aí então se configurava o adultério, que era punido naqueles dias por lapidação, ou melhor, por apedrejamento até a morte. Feito isto, o homem agora já não é mais o que repudia, ele é viúvo. Podia casar de novo. É uma situação extremamente injusta. Mas vamos imaginar que Jesus dissesse o seguinte: não, é possível. Os nossos filhos estão sendo ensinados nas escolas públicas de que existem inclinações sexuais diversas. Não só a inclinação homossexual dos gays e das lésbicas. Existem, na verdade, segundo a catalogação deste grupo que aí está defendendo esta coisa terrível, existem 11 catalogações. Inclusive a bestialidade, a possibilidade, portanto, de homens e mulheres se casarem com animais, com cachorro. O primeiro princípio espiritual, portanto, desafia esta. Existem certas palavras que a gente não gosta nem de dizer, na verdade. Esta coisa nojenta, que é a relação homossexual. A Bíblia fala claramente que os efeminados não herdarão o reino de Deus. Deus punirá a homossexualidade. Este é um pecado que desafia, na verdade, a natureza criada pelo próprio Deus. Não é por simplesmente uma troca de percepção a respeito da natureza humana, é na verdade uma afronta contra Deus. E essa afronta contra Deus é uma afronta contra os próprios seres humanos que se degradam. Na carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos no capítulo de número 1 o fato de que, e esta talvez seja a pior de todas as maldições, 3 vezes o apóstolo Paulo diz que Deus entregou os seres humanos a eles mesmos. Pior coisa que Deus pode fazer é nos entregar a nós mesmos. Por causa da nossa depravação, por causa do nosso pecado, então tudo aquilo que é depravado dentro de nós vem à tona. E uma das provas de que Deus entregou os seres humanos ímpios a si mesmos é que eles mudaram a natureza da relação entre homem e mulher e passaram a ter relações entre homem e homem, mulher e mulher, recebendo em si mesmos a devida punição. É o que a Bíblia diz. Essa ideia de homossexualidade como uma inclinação legítima, essa ideia está entrando para dentro das nossas igrejas. A maior igreja presbiteriana dos Estados Unidos da América acaba, no mês de junho passado, acaba de permitir, na Constituição da igreja, acaba de permitir a ordenação de homossexuais. Em 1965, quando as duas denominações presbiterianas se uniram, a do norte e a do sul, eles
fizeram cerca de 18 milhões de presbiterianos na América do Norte. Hoje, esta denominação não passa de 800 mil presbiterianos. Uma sangria. E continuam perdendo membros. Milhares de membros saindo da igreja. E infelizmente, não é porque estão indo para outras igrejas evangélicas, não. Saindo para o mundo, para o secularismo. Porque na verdade esta ideia diabólica entrou rompendo um princípio eterno da palavra de Deus. De que Deus no princípio criou macho e fêmea. Casamento é entre duas pessoas, um homem e uma mulher. Princípio espiritual, eterno. Portanto, o casamento, irmãos queridos, é entre duas pessoas iguais, porém, paradoxalmente, graças a Deus, diferentes. Que bom, né? Não? E a pessoa se casasse com um homem barbudo que nem eu? Graças a Deus. Você casou com alguém que é igual a você, porém paradoxalmente diferente de você. É igual em dignidade. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, ele não está falando a respeito de diferenciações fundamentais da natureza humana, feminina e masculina. Ele está falando a respeito, por exemplo, da graça salvadora. Portanto, a graça salvadora atinge homens e mulheres da mesma forma. A salvação comprada pelo sangue precioso do Cordeiro atinge homens e mulheres da mesma forma. São dignos da mesma forma. Olham um para o outro da mesma forma. São iguais, porém, paradoxalmente, diferentes. Iguais, mas diferentes. Graças a Deus, não é Deus? Fala a verdade. Não é bom ser diferente? Sabe por quê? Porque Deus não é só criador, Deus é criativo. E Ele coloca duas pessoas iguais, mas na mente de Deus, de uma forma tão maravilhosa, essas duas pessoas iguais são diferentes. Na verdade, não são propriamente complementares, elas são inteiras. Porque tem essa ideia, Vivian, de que o homem é a metade da mulher. Você já viu aquele negócio? Encontrei a minha metade. Isso é papo furado. Nada disso. Eu não encontrei a minha metade, não. Sabe por quê? Porque Deus fez seres inteiros. Mas há um mistério nisso. Dois seres inteiros, íntegros. Eu sou inteiro, eu não sou metade da minha mulher. Porque se eu fosse metade da minha mulher, eu seria uma legião emocional. Ela espirra e eu fico resfriado. Não, definitivamente. Eu sou um ser inteiro e ela é um ser inteiro. No entanto, dois formam um. Mistério. Paulo fala que isso é um mistério. Fala que é um mistério. E é interessante, meus irmãos, estes dois inteiros significa o seguinte: nenhum homem haverá de colocar nas mãos da mulher o direito dela fazê-lo feliz. Sabe por quê? Porque ela não tem este condão. Ela não tem esta habilidade. Porque se você não for feliz em você mesmo, ou melhor, se você não encontrar a sua felicidade e a sua integridade em Deus, ninguém poderá fazê-lo. Não? É aquelas pessoas que dizem assim: eu coloquei nas mãos da minha professora o direito dela me fazer feliz e ela não foi competente. Isso é idiotice, gente. Não, se você não for feliz em Deus, se você não encontrar a sua realização
felicidade do outro. Não. Casamento é para cumprir um propósito de Deus. E para manifestar, na verdade, irmãos, realidades espirituais. O casamento é, na verdade, sacramental neste sentido. Não no sentido católico romano, mas é alguma coisa visível que representa algo invisível. Quando eu estou realizando um casamento, na verdade, meus irmãos, eu estou, na verdade, ilustrando algo que acontecerá nas bodas do Cordeiro. Casamento é assim, é uma ilustração da eternidade. É uma dramatização visível, presente, histórica, de uma realidade eterna. De tal forma que o noivo representa Cristo. A noiva, ali ataviada, adornada, embelezada, representa a igreja gloriosa. É claro que a igreja hoje está se embelezando. Está se embelezando através dos meios de graça, está se embelezando através da exortação da palavra, está se embelezando através da oração, está se embelezando através da comunhão dos irmãos, que um exorta o outro. Exortai-vos mutuamente é a recomendação das Escrituras. Nós estamos nos embelezando através dos sacramentos. Ao participarmos dos sacramentos, nós estamos nos embelezando como noiva. Portanto, a igreja do presente é uma espécie assim de salão de beleza. Eu já entrei num salão de beleza para buscar minha esposa, fiquei horrorizado. Fiquei horrorizado. Eu não sabia que a coisa era tão assim feia. Aquele creme que passa na cabeça, pop e tal, toda, creme na cara e tal. Eu nunca mais entrei. Nunca mais entrei. Eu sempre, reverendo Anderson, eu espero do lado de fora. Espero do lado de fora. Porque quando ela sai, ó, embelezada, linda. É assim a noiva, no momento da boda, no momento do casamento, a noiva entra embelezada, radiante, ilustrando o que é a noiva de Cristo. É claro que hoje a igreja está no salão de beleza. Eu me lembro, uma vez, eu tive a oportunidade de participar das celebrações dos 350 anos da Assembleia de Westminster. Eu fui convidado. Éramos no meio daquela multidão que estava lá naquela celebração. Eu era um dos 3 brasileiros. E eu fiquei tão encantado de participar da celebração da confissão de fé dos 350 anos lá na Assembleia, na igreja, na abadia de Westminster, que eu cheguei uma semana de antecedência. Terminei de chegar no hotel, pus as minhas malas no hotel, e eu falei assim, eu vou ver a abadia de Westminster. Peguei o metrô e fui até a parte ali perto do parlamento inglês e peguei aquela rua lateral e fui à abadia de Westminster. Aquela igreja suntuosa onde se casam príncipes e princesas, rainhas e reis. Eu imaginei um órgão de tubos tocando, coisa maravilhosa, um coral de meninos cantando naquela grande igreja, iluminada pelo lado de fora, os píncaros da igreja, que coisa maravilhosa. Quando cheguei lá, que decepção! A igreja estava em reforma, e eles colocaram do lado de fora os andaimes todos e tal, estavam lixando as paredes do lado de fora, porque não se pinta as paredes, porque é de pedra, né? Mas eles estavam lixando as paredes, o jardim todo sujo, aquela lona preta. Que decepção!
Lá de dentro os bancos todos revoltos, não tinha ninguém, só trabalhador lá dentro. E voltei assim, não é possível. Decepcionado. Fiquei lá em Londres, passeando, conhecendo um bocado de coisa lá. E no dia da celebração, eu voltei. Quando eu voltei, ai, irmãos queridos, eu vi aquela majestosa abadia, iluminada pelo lado de fora, toda embelezada. Quando eu entrei, o órgão de tubos estava tocando. Aquele órgão enchia o templo. Daí a pouco os meninos entraram, todos eles ornamentados, vestidos a caráter, entraram cantando lá dentro daquele templo suntuoso. E eu pensei comigo mesmo, na igreja de Jesus. A igreja de Jesus é assim, hoje está no salão de beleza. Nós estamos, na verdade, meus irmãos, participando deste embelezamento. A igreja é feia, hoje a igreja é feia, mas é a noiva, do Cordeiro. Haverá aquele dia, quando for ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, e as almas dos decapitados vierem em poder com o Senhor Jesus Cristo, então nós haveremos de ver a glória da noiva. O casamento, irmãos queridos, reflete isto. Ah, que nobreza é o casamento. O Senhor é Jesus, representa Jesus, e a Senhora é a igreja gloriosa, ataviada, embelezada, amada até a morte. Ah, meus irmãos, não há, na verdade, simbologia na igreja, nas escrituras, que falem a respeito da igreja de uma forma subalterna. Toda simbologia a respeito da igreja é sempre exaltada. Estamos envoltos de uma realidade espiritual que o diabo quer atacar. Ele quer, na verdade, lançar na lama essa simbologia que é representada através do casamento, da família. Pode ter certeza, nós estamos, na verdade, meus irmãos, envolvidos com algo sublime. Se algum dia tivermos a coragem de chegar diante de Jesus e perguntar: Senhor Jesus, qual é a obra mais estupenda? Ele não falará que a obra mais estupenda dele é o universo. Não. A obra mais estupenda de Jesus é a sua igreja, que é representada no casamento. Irmãos queridos, não menosprezemos as realidades espirituais que são ilustradas e dramatizadas vividamente através dos relacionamentos humanos, especialmente este relacionamento mais profundo, mais significativo, o relacionamento de um homem com uma mulher. Mistério, não? Duas pessoas diferentes, iguais, porém paradoxalmente diferentes, a ponto de Salomão, num dos seus provérbios, dizer o seguinte: que ele ficava simplesmente boquiaberto, estupefato, abestalhado diante de certas realidades. Por exemplo, o caminho da águia no ar, o caminho da serpente na penha, na pedra, e o caminho dos navios nos mares. Mas há um quarto que o deixa simplesmente
admirado. É o caminho de um homem com uma mulher. Já pensou? Paulo diz assim: por pouco tempo, para não ser tentado. Há uma prioridade. A prioridade é o casamento. O maior culto que você, homem, presta a Deus é quando você chega na igreja e os seus filhos olham para você e dizem: papai ama a mamãe. Não existe culto mais precioso do que este. É por isso que muitos filhos abandonam a igreja, porque olham para o papai que faz aquela oração bonita dentro da igreja e eles sabem que o papai dentro de casa por fora o papai é tão bonito por dentro. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E eles olham e veem a hipocrisia e eles dizem: esse tipo de religião eu não quero. Porque na verdade nós refletimos realidades espirituais. O culto mais precioso que você prega, que você oferece a Deus, é o culto do amor à sua esposa. A ponto de Salomão dizer lá no livro de Eclesiastes que o gozo de um homem, a alegria de um homem está no relacionamento com a sua esposa. Agora a alegria de um homem. Somos iguais, irmãos, porém paradoxalmente diferentes. Deus nos criou diferentes, graças a Deus. O homem foi chamado por Deus para ser o cabeça. A mulher foi chamada por Deus para ser submissa. Mulheres, não me batam. Paulo diz isso. Jesus reafirma isso. O Antigo Testamento está repleto desta realidade. Submissão das mulheres, liderança dos maridos. Mas não foi chamado para ser o cabeça, para ser o líder. Há, na verdade, em toda civilização humana, uma espécie de ideologia da masculinidade. E a ideologia da masculinidade é essa: o homem assume a parte mais arriscada da sociedade humana. Ele que morre. É por isso, Anderson, que quando o seu pai ensinou você, ele falou assim: quando você for sair com a mamãe, ou com a sua irmã, ou com a sua noiva, ou com a sua esposa, coloque ela para dentro da calçada. A gente aprende isso, né? Aprende mais. Hoje acabou o cavalheirismo. Põe a esposa para dentro da calçada. Sabe por quê? Se vier o carro, mata ele, não você. É o seu jogo. Há uma ideologia na masculinidade, e a ideologia da masculinidade é esta: o homem assume para si o aspecto mais arriscado da sociedade humana. Enquanto as mulheres sangram naturalmente, os homens são chamados por Deus para sangrarem socialmente. O único risco que a mulher, chamada por Deus, deve sofrer é o risco da gravidez, do parto. Todos os outros riscos da sociedade humana, o homem deve evitar que a mulher sofra, protegendo-a. Este é, na verdade, o princípio espiritual da liderança. Ele é o provedor. Ele é o sustentador. Ele morre pela sua esposa. Alguém entrando dentro da sua casa, você não vai colocar a sua esposa com o escudo seu, porque tem muito homem banana para ir fora.
organizado, até poucos dias atrás, mandava as mulheres para a frente das batalhas. Nunca ouvi isso, até mesmo nos povos bárbaros, as mulheres não iam para a frente das batalhas. A partir desses dias atrás, o presidente do maior país do mundo decretou que as mulheres podem ir para a frente das batalhas. E todas as mulheres que foram pegas pelos inimigos foram violentadas. As mulheres que foram violentadas pelos inimigos foram de tal forma a destruir o moral do exército. O moral do exército norte-americano está hoje em risco. A mesma coisa está acontecendo com outro país civilizado, que é Israel, que está mandando também as mulheres para a frente da batalha. Os homens assumiram a responsabilidade diante de Deus da liderança, são cabeça. A liderança pertence a nós. E a liderança pertence a nós. E pode ter certeza de uma coisa: não, já vi uma mulher saindo, eu já estou preocupado. Estou brincando com você. Tem que brincar um pouco, esse assunto é pesado. É interessante. A liderança masculina é um alto privilégio, mas é um privilégio mortal. É você dizer: eu assumo esta liderança, de tal forma serei, a partir deste instante, o defensor desta casa, o provedor desta casa. Eu serei o exemplo para minha esposa de perdão, de consagração, de culto a Deus. Os meus filhos aprenderão que a liderança espiritual desta casa pertence a mim. Meus queridos, nós estamos vivendo uma época de uma decisão de socorro de Deus, que Deus mande um reavivamento para nós. As mulheres estão assumindo a liderança espiritual dos lares. Quem faz culto doméstico, quando existem as mulheres? Os homens estão perdendo essa liderança espiritual. Cavalheirismo hoje é raro. Qual é o homem aqui que abre a porta do carro para a esposa entrar? Eu vou ensinar essas risadinhas. Sintomática. Sintomática. Não! Falta cavalheirismo! Vai ver, Anderson, na hora do almoço. Na hora do almoço, os homens são mais abaixo, na fila na frente. Eu quero desafiar os homens aqui a serem cavalheiros na hora do almoço. Deixem as mulheres se servirem primeiro. Olha, eu já produzi a balbúrdia aqui, não é verdade? O caos foi instaurado. E eu já percebi que estão se juntando lá fora para me dar uma surra lá fora. Falta cavalheirismo hoje. Os meninos estão brincando com as meninas de tapa. Não? Quando nós ensinávamos os nossos filhos, quando eles eram pequenos, a tratar a irmã dele com gentileza, o cavalheirismo está acabando hoje. A liderança masculina está acabando hoje, infelizmente. Dentro relacionado às mulheres também. As mulheres foram chamadas para serem submissas. Bíblico. Precisamos restaurar esse conceito bíblico, né? Hoje o feminismo entrou para dentro da sociedade, para dentro da igreja. As mulheres perderam a noção de submissão. Perderam via de regra porque os homens foram culpados. Porque não assumiram a liderança. E alguém teve que assumir a liderança. Perdeu-se a submissão por causa disso. O grande culpado em tudo isto são os homens. Para encontrar um homem para dar aula na escola dominical para crianças é uma coisa quase que
submissão é uma palavra composta, tanto na língua hebraica quanto na língua grega, também no português, é uma palavra composta de duas outras palavras. Submissão. Alguém que sustenta uma missão, que é coluna de uma missão, é o sustentáculo de uma missão. Sabe qual é a missão do seu marido? Morrer por você. Sabe qual é a sua submissão? Sustentar a missão do seu marido. Submissão. Admirar o seu marido, honrá-lo, olhar para ele com honra, seu marido. Foi posto por Deus ali para morrer por você. Honrá-lo, jamais desprestigiá-lo na frente dos seus filhos. Quantas mulheres falando mal dos maridos na frente das crianças, solapando a autoridade espiritual do marido, solapando a sua liderança. E aí esse desastre vai acontecendo pelo fato dos meninos não terem mais uma referência masculina dentro de casa. Sabe o que acontece? Eles perdem a referência do macho, a referência masculina, e isto vai produzindo nos meninos, na verdade, um solapar da masculinidade. Quantos meninos hoje, aquela coisinha assim, tudo bonitinho e tal, protegido da mamãe, As mulheres devem ser sábias em relação aos meninos. Elas devem, na verdade, empurrar os meninos para o mundo do pai, para que eles aprendam no mundo do pai o que é ser masculino. A convivência dos meninos com a mãe é importante, mas esta convivência não pode ser de tal natureza que reflexos da feminilidade sejam aprendidos pelo menino. Ele tem que aprender a masculinidade. E é interessante, eu não sei se você sabe, que até mesmo a voz é aprendida. Eu não sabia disso não. A passagem da voz do menino, que fala macio, sedoso, para a voz masculina é aprendida. A feminilidade, na verdade, é praticamente natural. A masculinidade é aprendida. A feminilidade é uma coisa assim que acontece. De repente a menina chega para a mãe e diz assim: mamãe, o que aconteceu? Aí a mamãe chega para ela e diz assim: minha filha, por que você deixou de ser menina? Você a partir de agora é uma mulher. Acontece naturalmente. Menino não. Menino tem que ser iniciado. Eu me lembro, eu não sei se o senhor lembra disso, mas na minha época, eu acho que na sua época também, quando nós éramos meninos, os meninos só usavam calça curta. Os meninos não usavam calça comprida. Havia uma iniciação. De repente meu pai chegou para mim e disse assim: meu filho, você não é mais menino, você é um homem agora. Só usa calça comprida. Eu achei o máximo. Eu hoje vou olhar para o papai e assim: que coisa, isso eu já sei de cor salteado. Sabia nada. Eu precisava aprender, amadurecer pelo ensino de um homem mais velho, mais experiente. Então, irmãos queridos, as mulheres devem honrar os seus maridos. Não destrate o seu marido na frente dos seus filhos, não. Honre o seu marido. Há uma coisa diabólica. É, na verdade, a síndrome de Adão. Quando a mulher diz assim: vou tomar liderança, a síndrome de Adão é esta: vai tomar? Pois tome. Cruza o braço. E o homem diz vai em frente, minha filha. E ele não faz nada. Ele fica dentro de casa e como sendo assim, servido pela mulher. Adão
eu me levantarei contra Satanás, eu esmagarei a cabeça de Satanás, como o segundo Adão fez. Mas não, ele deixou. Ela tomou a liderança. Minhas irmãs, não desprezem a liderança do seu marido, porque se porventura você desprezar a liderança do seu marido, o seu marido vai se tornar um inútil dentro da sua casa. Ele tem que liderar. Ele tem que liderar. Não tem dizido que o Criador dos princípios fez macho e fêmea? Aí, Anderson, eu vou até quando? Já para o segundo e terceiro princípio. O segundo princípio é esse, por isso deixa na mão do seu pai e a sua mãe. Sabe por quê? Porque o casamento, ele estabelece a célula nuclear. A relação mais importante não é a relação de pais e filhos. Nós sabemos, né? Os filhos crescem e eles vão embora. A relação mais importante não é de pais e filhos. A relação mais importante é de marido e mulher. E é interessante, muitos casamentos acabam quando os filhos crescem, vão embora. Aí o homem, o marido e a mulher olham um para o outro e dizem assim: o que nós temos em comum mais? Nós tínhamos em comum os filhos, eles foram embora, não há nada em comum, e acaba o casamento. Gente, a mais importante relação é a relação de marido e mulher, não é a relação de pais e filhos. A relação de pais e filhos é extremamente importante, mas não é a mais importante. A mais importante é a relação de marido e mulher. É até que a morte os separe. Só vai depois que a gente morre. Por quê? Porque essa é a relação fundamental da sociedade humana, a relação de marido e mulher. É por isso que eu disse: o maior benefício social que você pode prestar ao seu filho é que ele tenha certeza de que você ama a mãe dele. Que ele tenha certeza de que você ama o pai dele. É o maior benefício social e espiritual que possamos prestar aos nossos filhos. Os nossos filhos são degradados na separação dos pais. Não, separando como um acordo. São amigos ainda, né? Que isso, gente? Não tem esse negócio, separando de inimigo. Não tem jeito. Você será inimigo do pai do seu filho. Portanto, a mais importante relação da sociedade humana é a relação de um homem com uma mulher, com a sua esposa. Vivam de comunicação que não precisa de palavra. Eu não vou dizer que tipo de comunicação é essa, não. Pode ficar tranquilo, fevereiro. Mas não precisa de palavra. É a mais profunda de todas as comunicações. Quando a mulher diz: você pode me conhecer por dentro. E quando o homem diz: eu te conhecerei por dentro e não me envergonharei. Foi Deus que fez assim. Ele afirmou na sua santa palavra que é bendito, é bem-aventurado o leito sem mácula. As relações sexuais foram estabelecidas por Deus. Não tem nada de errado. Não foi a Playboy que inventou o sexo. Foi Deus que inventou. E nós precisamos falar para os nossos filhos: filhos, esperem o momento certo. Me lembro quando a mamãe fazia o meu lanche, punha na minha lancheira o meu lanche na hora do recreio. A mamãe dizia assim: meu filho, não coma antes, coma na hora do recreio. Coma na hora do recreio. E aí, eu bobo, né? Morria de fome, né? Antes do recreio, a professora dando aula, e eu lá no fundo da sala, né? A minha lancheira
cantina aberta e eu comendo meu lanche, né? Quando chegava a hora do recreio, todo mundo comendo lanche, e eu olhando para todo mundo, ficava com a vontade de comer o lanche. Pais e filhos, como eu disse, são importantes. Não ache que seu filho é mais importante que o seu marido, porque não é. Seu filho espera que você dê importância para o seu marido. E finalmente, eu vou finalizar, porque o terceiro princípio: deixe o homem, seu pai e a sua mãe, e se una a sua mulher. O fato é que nós não somos bichos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, existem 3 aspectos de união. Primeiro aspecto, físico. Segundo aspecto, emocional. Terceiro aspecto, espiritual. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos casar com jugo desigual, com incrédulos. Case com uma menina crente. Tá bom? Bonitinha, lindinha, mas crente. Porque você vai se casar com alguém que precisa ter uma comunhão especial com você. A comunhão da fé. É o que a Bíblia diz. E é interessante. Tem gente que vem ao meu gabinete e pergunta assim: reverendo, qual é a vontade? Eu preciso saber a vontade de Deus em relação ao casamento. Como é que eu faço, reverendo, para saber com quem eu vou me casar? Aí eu digo: ó, não existe na verdade uma receita específica, mas existem orientações genéricas. E aí eu termino. As orientações genéricas são as seguintes. Primeira orientação: não se case com alguém que não seja fiel a Deus. Segunda orientação: não se case sem estabelecer na sua vida a orientação dos seus pais. Procure a orientação dos seus pais para este casamento, porque os pais têm uma noção de Deus. O rapaz chega lá para namorar sua filha e você tem uma noção de Deus. Filhinha, não faça isso não vai com esse rapaz não vai ser bom para você. Meninada, procure a orientação dos seus pais. Terceira coisa: observe as circunstâncias exteriores. Seu amor tudo espera, seu amor por ela tudo suporta. O seu amor por ele não se conduz inconvenientemente. O seu amor por ele tudo crê. É assim como é engraçado, né? Deus não permite que a gente namore todo mundo. Coisa boa. Meninada, Deus não vai permitir que você namore com todo mundo. No universo todo, no mundo todo, a quantidade de meninas da sua idade, tem um monte, milhares, milhões de meninas, mas você não vai conhecer a maioria delas você não vai conhecer. Você vai conhecer só um pouquinho, só um pedacinho. Talvez você conheça as meninas aqui da sua cidade. E as meninas da sua cidade, né, especialmente aqui da igreja, vamos imaginar quantos meninos já passaram assim pela sua cabeça? 3, 2. Então, Deus é bondoso. Ele vai diminuindo a nossa chance, a nossa possibilidade, para ficar mais fácil para a gente. Então, quando ele diminui, né? Então, é interessante para mim, foi diminuindo. Sabe o que Deus fez? Colocou a minha esposa dentro da minha classe. Ela foi fazer o curso de teologia, colocou dentro da minha classe. E os seminaristas, Anderson, faziam questão de puxar cadeira para ela para sentar. Quando puxava a cadeira, eu sentava. Todo mundo, né? Deus colocou ali, diminuiu a minha chance, a minha possibilidade. E aí, então, 3 coisas eu acrescentei. Primeiro, é crente, fiel a Deus. Segundo, o que o meu pai pensa a respeito disso? Eu perguntei para o meu pai. Terceira coisa, eu examinei o meu sentimento. Como é que é o meu sentimento em relação a Deus?
a esta menina. E uma coisa certa, eu queria preservá-la. Vou contar um negócio para vocês, não conta para ninguém. Casei virgem. Ela também, graças a Deus. Graças a Deus. Eu esperei. Eu não comi o lanche antes. Não, graças a Deus. Porque eu tenho visto tantos casais que tiveram relações sexuais, jovens que tiveram relações sexuais antes do casamento e depois do casamento brota uma interrogação. Se ela teve estas relações comigo antes e ela não era minha mulher, posso confiar nela? Irmãos queridos, nós estamos diante de realidades espirituais maravilhosas. Graças a Deus. Presidente, você não sabe o quanto eu estou feliz de estar aqui hoje. Nesta assembleia solene, sagrada. Começamos as nossas atividades às 9 horas. Todo mundo aqui, grudado, até meio-dia. O Espírito Santo de Deus está aqui nos orientando, porque a palavra de Deus está sendo ensinada. E esta palavra, meus irmãos, estes princípios simples, são estes os princípios basilares, orientadores. O casamento é entre um homem e uma mulher, duas pessoas iguais, porém paradoxalmente diferentes. O casamento é o estabelecimento da relação fundamental da sociedade humana, mais importante do que o relacionamento de pais e filhos. Terceira coisa, o casamento é uma união mística, e esta união mística dramatiza realidades espirituais. Por isso deixa o homem, seu pai e a sua mãe, e se una na sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ó Deus, se tu quiseres, aplica a tua palavra ao nosso coração. No nome de Jesus.